é bom contribuir para a obra de Deus, é necessário contribuir para a obra de Deus. Faz muitos anos, irmão, que eu não coloco moeda mais na salva. Mas por que você não coloca moeda? Porque moeda é troco, irmão. Quem pede moeda é as pessoas na rua. Você vai dar para Deus o que você dá para o mendigo da rua? Você está comparando Deus com o pedinte da rua? Você está comparando com uma viúva pobre? Não, irmãos. Dá para Deus o que você sente no seu coração que a obra de Deus necessita. Porque quando você abrir o coração para Deus, irmãos, Deus vai te abençoar. Não vai faltar para você. Ela não deu pouco não, ela deu todo o sustento dela. Todo o sustento dela. Não foi uns trocadinhos não, foi todo o sustento dela. Me lembro uma vez que eu estava sentado ali e foi pedida uma oferta na igreja. Eu estava naquela época com R$312 no bolso. E eu fiquei pensando, eu vou dar R$12 de oferta. E 300 eu vou usar para fazer uma compra para casa. Pois pensei bem, por que eu vou dar 12 se eu tenho 312? Falei, eu vou dar 100 e vou ficar com 212. E fui fazendo as contas. No final das contas, pensei bem, falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que Deus merece muito mais do que 12, merece muito mais do que 112. Eu vou dar os 300 e vou ficar com 12. E dei aqueles 300 e fiquei com 12. Deus é poderoso para multiplicar, triplicar. Dei os 300 e fiquei com 12, irmãos. E eu estava mexendo em alguns negócios. E tinha uma casa já negociada, que o homem ia ver. E era de 100, na época era milhões, 100 milhões. E o meu irmão falou, será que tem alguém para comprar essa casa? Eu falei, se tem a casa, tem alguém para comprar. E o homem ia ver no sábado, eu não ia trabalhar no sábado à tarde. Eu falei, se ele vinha aí de São Paulo, era um advogado rico, mostra a casa para ele. E o homem veio ver a casa. E na escola dominical eu vinha todo culto, agora eu não estou vindo, estou correndo, é um dos cultos que eu mais gosto. Eu vim para a escola dominical no domingo cedo e voltei para casa. Quando chegou, depois da escola, meu irmão veio em casa. Pedro, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, sei sim. O que aconteceu? A casa lá foi vendida. Foi, rapaz, o rapaz comprou aquela casa e deu 5 milhões de comissão na época. Era 100, era 5%, deu 5 de comissão. Meu irmão estava pulando dessa altura. Falei, você viu? Eu dei 300 e Deus mandou 6 vezes mais, irmão. Que era em 3 que tinha que dividir. 6 vezes mais. Eu aprendi que vale a pena, irmão. Eu aprendi que vale a pena contribuir com a obra de Deus. Deus vai abrir a porta para você. Não vai lá e passa a nota de 100, passa a nota de 50, passa a nota de 20, passa a nota de 10, passa a nota de 5, passa a nota de 2, igual canta e joga a moedinha. Não, faça isso não. Contribua com o coração, com a alma, e você vai ver o que Deus vai fazer para você. Não dê oferta de viúva pobre, porque você não é viúva e nem pobre, irmão. Pobre é o diabo que não tem nada e quer oferecer alguma coisa para a pessoa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Não contribua segundo o teu coração, amém, irmão? Deus abençoe a amada igreja. Glória a Deus. Também cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vamos continuar adorando a Jesus nessa noite, com esse louvor que tem por título do louvor Glorifica. Glória a Jesus. Não sei qual a tua necessidade, não sei qual a tua provação, mas ao invés de reclamar, murmurar contra Deus, glorifica Ele, que Ele trabalha pela tua vida. Pode soltar, meu irmão. Nesse louvor conta a história de um homem que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à provação,
ao invés de reclamar, ele adorou a Deus. Glória a Jesus. Olha, um dia o inimigo se encontrou com Deus e os dois começaram a conversar. E o Senhor lhe perguntou: Satanás, vistes o meu servo Jó, homem temente, que do mal sabe se desviar. Porém o inimigo lhe respondeu: Jó, ele é fiel a ti, ó, por causa de tudo que tem. Quero vê-lo continuar assim. Se tocares em suas riquezas, se tocares em sua família e na saúde também, Deus lhe autorizou tocar em tudo o que Jó construiu com suas próprias mãos. Daí Deus lhe avisou: toque em tudo que quiser, porém jamais toca no seu coração. É que ele só chega até onde Deus permitir. Daí começou o sofrimento de Jó. Em questão de tempo começou a perder tudo, seus bens, sua família. Começou a se desfazer, e o pior que tudo isso era em fração de segundo. Um dia a sua mulher assim falou: Ô Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre e acaba com essa tua dor? Porém Jó disse: Deus me deu e Ele mesmo tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Glorificar na prova, exaltar na prova, cantar um hino mesmo sem saber. O corpo dolorido, o coração ferido, mesmo entre os cacos ele ainda crê que tem um Deus do céu e vai se levantar e vai restituir tudo que ele perdeu. O inimigo não entende aquele que na hora do aperto glorifica a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Este é o idioma para quem quer falar com Deus. Glorifica, ei, glorifica. Enquanto glorificas, Deus está restituindo tudo que você perdeu. Porque o homem que confia em Deus, ele não murmura, ele não lamenta, ele não reclama, mas ele abre a sua boca, não somente glorificar na prova, exaltar na prova, canta um hino mesmo sem saber. O corpo dolorido, misturando a letra, mesmo sem saber direito, mas ainda crê que tem o Deus do céu e vai se levantar e vai restituir tudo que ele perdeu. O inimigo não entende nada, porque quando ele vai na tua casa, você está glorificando a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Este é o idioma para quem quer falar com... Olha o crente, ele glorifica, glorifica, glorifica. Ele não reclama, é de manhã, é de tarde, é de noite. Ele glorifica. Deus está restituindo tudo que você perdeu. Glorifica, Deus está restituindo tudo que você perdeu.
glorifica, Deus está restituindo tudo que você perdeu. E creia que nessa noite tem vitória para você. Assim como Ele fez na vida de Jó, Ele vai devolver tudo que você perdeu. Amém. Glória a Jesus. Aí tem um título aí escrito na capa, número 7, por favor, vocês. Glória a Jesus. Glória a Deus. Número 13, o 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse hino é o hino que eu gosto muito de adorar a Deus com ele, irmãos. Glória a Jesus. Conta a história de um homem que esperou 38 anos por um milagre, né? E a Bíblia nos diz que no momento em que ele menos esperava, Jesus apareceu e o surpreendeu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Escuta o que a Bíblia diz, ó. Um homem, um tanque, uma cama. Esta era a cena que acontecia todo dia em Betesda. Um dia muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus, que lhe pergunta: queres ficação? Então o homem falou: meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem numa cama culpando um tanque, mas assim disse o Senhor: ô paralítico, levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama tu terás que carregar, que é para não esquecer o teu passado e nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é para não esquecer do nosso passado e nem de onde Ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar a cama. Então ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça sua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passa, e ao estender a tua mão desça curas e milagre, uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Eras homem no tanque, mas Ele te viu, Ele curou você, mandou caminhar, deixasse o tanque, mas a cama é pra carregar. Não esquecer quem te curou e não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus.
Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória, é a glória de Deus. Jamais eu e você podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou, e que é Ele que nos usa para a sua glória. Ele pode nos usar para o que Ele quiser, mas jamais podemos esquecer de entregar a Ele aquilo que somente Ele é digno: a honra, a glória e o louvor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passa, e ao estender a tua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção, mas não vai esquecer de onde você surgiu. Eras homem no tanque, mas Ele te viu, Ele curou você, mandou caminhar. Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar. Não esquecer quem te curou, e não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória. A igreja canta, você pode cantar, e você pode pregar, e você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, orar, pregar, evangelizar, profetizar, mas dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória, é a glória de Deus. Ao Senhor Jesus a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Meus amados, nós vamos nos colocarmos em pé neste momento para nós orarmos e ouvirmos a poderosa mensagem da palavra de Deus ministrada nesta noite pelo pastor Joel Batista, que é o nosso convidado para nos trazer a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Ok. Nesta oração vamos aproveitar e orar pela Isadora, a neta do pastor José Luiz de Carvalho. Ele está pedindo oração pela sua neta. Vamos convidar nosso irmão Ademar, por gentileza, irmão Ademar, orar pelo pregador da noite, e vamos interceder juntos pela Isadora. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos a Ti por estar aqui nesse lugar, nesta noite gloriosa, para agradecer e louvar o Teu santo, eterno e bendito nome, qual é digno de ser louvado para todo sempre. Nesse momento, ao Teu servo, Senhor, meu Pai, Joel Batista, que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha estar revelando a Ele o profundo da Sua palavra a ser transmitida, Senhor, a nós neste lugar. Pedimos que venha usá-los com poder, com ousadia, Senhor, para que venha falar conosco segundo o que necessitamos ouvir da Tua parte, somente pelo Teu Espírito Santo, que conhece a cada necessidade aqui nesta noite, e que Teu Espírito Santo venha usá-lo mais uma vez com poder e ousadia, e que mais uma vez a Tua glória venha continuar neste local. Pedimos em prol dessa criança Isadora também, que necessite de uma bênção especial da Tua parte, pois ela está enferma, e creio no Teu poder, na Tua misericórdia, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, conforme nos diz a Tua palavra, nós ministramos a vitória e a cura agora, para a honra e glória do Teu santo, eterno e bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitar que estamos de pé, vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos. No capítulo 20, irmãos.
Louvo a Deus por estar aqui, nossa igreja mãe, nossa igreja sede. Agradeço o convite dos nossos amados irmãos que estão à frente desse trabalho, irmão Giovan, pastor Marcos. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor presidente, pastor Levi, pastor Joel Amâncio, são os nossos pastores. Louvo a Deus pela vida dos amados obreiros aqui, na nossa retaguarda, e também pela amada igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7, um texto bem conhecido da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes dos cenáculos onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Os irmãos podem glorificar ao Deus por essa leitura, amém? Podeis assentar, meus queridos. Meus irmãos, nós estamos diante de um milagre que aconteceu na vida, através da vida de Paulo, apóstolo Paulo. Um milagre muito importante, um milagre em que aconteceu no momento em que Paulo estava ensinando e pregando a palavra de Deus, numa reunião de Santa Ceia, provavelmente, e naquele momento que não poderia interromper o culto não deveria ser interrompido, aconteceu um acidente dentro daquela igreja. Meus irmãos, e queremos meditar um pouquinho nessa história, porque a história bíblica, as passagens bíblicas que nós lemos, sempre traz para nós algo muito interessante para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Paulo, meus irmãos, sempre levou muito a sério a pregação da palavra de Deus. Ele tem nas suas cartas sempre aconselhamento para a igreja toda. É interessante isso, né? Paulo aconselha as crianças, aconselhamento para jovens, para obreiros, para os casais. Paulo sempre tem um conselho para dar a toda a igreja. E ele sempre levou muito a sério a pregação da palavra do Senhor. Tanto é que em um dos seus textos ele diz assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. E meus irmãos, nessa passagem Paulo estava na sua terceira viagem missionária, passando pela cidade de Troade, e ali ele parou para essa reunião, esse culto com os amados irmãos que ali estavam reunidos. E o texto nos diz, irmãos, que Paulo começou a pregar quando reuniu os irmãos. O texto nos diz que era o primeiro dia da semana. Para nós aqui entendemos, era um domingo. Era o primeiro dia da semana. E ele juntou-se os discípulos. E ali ele começou a pregar, a ensinar a igreja reunida. E ele, sabendo que teria que partir no dia seguinte, porque ele estava com a outra viagem marcada, com a outra cidade, ele estava indo para a festa do Pentecoste,
E ele tinha pressa no ensinamento da palavra do Senhor. O texto nos diz que Paulo, o versículo 1, diz que ele havia de partir no dia seguinte, e falou com eles, e começou a prolongar a prática até meia-noite. Paulo então, pregando, ensinando, e não encerrando o culto, e a sua mensagem estava indo até meia-noite. E ali nos cenáculos, meus irmãos, onde eles estavam reunidos, havia ali um certo jovem, que o texto nos diz, o versículo 9 nos diz, que esse jovem de nome Eutico, ele estava junto ao povo no cenáculo, porém, ele não estava reunido juntamente como nós estamos aqui. Esse moço, ele estava no andar de cima. Esse moço, ele subiu até o terceiro andar daquele cenáculo, daquela construção, podemos assim para melhor entender, e ali ele estava ouvindo o discurso, a pregação, a mensagem de Paulo. E meus irmãos, não foi uma escolha muito boa desse moço, o local onde ele estava, não foi uma decisão sábia da parte dele. Porque, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o bom é quando nós estamos reunidos, principalmente num culto de Santa Ceia, numa reunião como aquela que eles estavam para o partir do pão. A melhor coisa é estarmos unidos, reunidos para esse momento sagrado, o momento principal, o momento de ouvirmos a explanação da palavra de Deus. Mas esse moço, ele preferiu então ausentar-se do templo, dos irmãos ali que estavam, e preferiu ficar no lugar isolado. E meus irmãos, nós bem sabemos que a palavra de Deus, ela é forte, a palavra de Deus ela fala, a palavra de Deus ela cura a nossa alma, a palavra de Deus é poderosa, porém ela é tudo isso e muito mais apenas para quem dá crédito, para quem ouve a palavra e aceita a palavra, e a palavra penetra na divisão da alma e do espírito e começa a fazer alguma coisa maravilhosa. Agora, para aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, ela pode até se tornar monótona, ela pode tornar mal atraente para ele. E eu creio, eu penso que é o que aconteceu com esse jovem, que ele não estava com o propósito principal de ouvir a palavra, mas o propósito principal dele era estar lá no tabernáculo, junto com os irmãos, mas não estar participando daquele memorial, ou daquela reunião, ou então do ouvir a palavra do Senhor. Ele preferiu ficar então na janela, preferiu ficar no outro lugar. Bendito é o nome do Senhor. E quem fica na janela, irmãos, não é um bom lugar. Janela é um lugar de escape. Janela é lugar que a pessoa foge. Janela é um lugar que a pessoa, quando ele não tem outra opção, ele pula, ele sai para lá. Ainda hoje eu fui socorrer uma pessoa que ele ficou trancada dentro de casa. Uma pessoa da família. E chegando lá, todo trancado e querendo sair, eu falei, rapaz, não tem outro jeito não. Você vai ter que pular da janela, vai ter que fugir pela janela. E não teve jeito, deu um jeitinho lá e pulou da janela, quase quebrou a perna, mas pulou da janela. Porque janela é um lugar de escape, não é um lugar de segurança, não é um lugar para você ficar. Mas aquele rapaz, ele preferiu ficar na janela. Ou seja, trazendo para a nossa meditação, meus irmãos, no sentido espiritual, infelizmente, hoje em dia, ainda existem muitos crentes que vêm para a igreja, mas o seu coração, a sua alma, o seu espírito não está como nós estamos reunidos aqui. Eles estão sentados dentro do templo, estão sentados na cadeira ou no banco, estão no corpo aqui, mas o seu pensamento muitas vezes não está ligado no trono da glória. O seu pensamento muitas vezes não está ligado naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus quer fazer na sua vida. O pensamento dele está aqui, mas o pensamento está lá fora. O pensamento está nas coisas do mundo.
mundo, o pensamento está nas coisas nas outras práticas que esse mundo oferece, que a vida oferece, e menos aqui dentro. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que essas pessoas, eles estão aqui, mas espiritualmente estão sentados lá na janela, estão no terceiro andar. Às vezes, irmãos, eu começo a observar na igreja, quando Deus está falando, hoje eu sei que é um culto da vitória, mas a gente é pastor, a nossa mensagem que conseguimos trazer sempre é de ensino, é pastoral, né? Não somos aquele evangelista, nem aquele pregador que pula para lá ou para cá, mas mesmo no ensino, eu creio que na noite de vitória, Deus também opera milagre na nossa vida, amém? E observo muitas vezes, irmãos, que Deus está usando o pregador, o mensageiro está pregando a palavra, vem o estudo, vem o ensinamento, e a gente observa que muitas vezes tem crente que está ouvindo, mas entra de um ouvido e sai para o outro, e sai do outro lado. Ou seja, a palavra é pregada, Deus está falando, o Espírito Santo tocando e falando, mas a pessoa não dá crédito, não ouve. E por que isso acontece? Porque infelizmente as pessoas vêm para a igreja, algumas delas vêm e não está ligado no Senhor, mas está no terceiro andar, está na janela, está no lugar de escape. E é muito perigoso. Vamos ver o que aconteceu, meus irmãos. Esse jovem então, estando posto na janela, acontece que as luzes do cenáculo começaram, a fumaça começou a subir. Paulo então, alargando o seu discurso. Um dia eu fui numa igreja, irmãos, do nosso campo. Quando deu 2 minutos para 9, um irmão que estava assim desse lado aqui, ele levantou o braço lá e já tocou aqui, que era um sinal para parar a mensagem. E quem estava pregando lá aquele dia era o pastor Joel Mâncio. E quando o pastor viu aquele sinal, não sei se ele se lembra, ele disse assim: não te apresse em sair da presença de Deus. Aquele irmão baixou a cabeça e foi-se embora. Mas a igreja ficou e houve um derramamento da glória, do poder de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E Paulo então, irmãos, ele deixou o horário para lá. Que culto encerrar 9 horas não é nada, nem 10 horas. Paulo então, ele entusiasmado pela palavra, porque quando a palavra é boa, quando a palavra vem de Deus, e essa palavra é de Deus, ela é poderosa, nós nem observamos a hora passar. E é interessante, irmãos, que muitas vezes quando nós chegamos em casa cansado, estressado, nervoso ou aborrecido das coisas que passamos durante o dia, e muitas vezes chegamos lá em casa e falamos: será que eu vou para a igreja hoje? Eu acho que eu não vou, vou ficar aqui no sofá. Mas o Espírito Santo vai lá e te cutuca, fala: é melhor ir para a igreja. E quando você vem para a igreja cansado, aborrecido, estressado, com dor de cabeça, com dor no rim ou qualquer outra coisa, mas você entra dentro do templo pensando em Deus, observando e comendo a palavra, e quando chega ao término do culto, você vai embora renovado, aleluia, com as suas forças grandes, renovada, porque o melhor lugar que nós temos que ficar aqui, irmãos, é o momento da palavra de Deus, é ouvir a palavra do Senhor, é estarmos junto com o povo de Deus que vai morar no céu. É por isso que Paulo então ficou tão entusiasmado que alargou, e esse alargamento da palavra, esse rapaz então que não estava ligado, estava, mas não estava. Eu me lembro quando eu era jovem, bem rapazinho, adolescente, a gente reunia assim com uns 3, 4, assim, vamos lá para os congressos e tal, vamos lá. Mas chegava lá, não era para ficar lá dentro da igreja, é para ficar comendo pipoca, ficar batendo papo lá fora. Era assim, quando eu era mais jovem. Então são pessoas que vem, mas não vem, está, mas não está. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Eu tenho certeza que pelo menos para uma pessoa Deus está falando, no mínimo para um nessa noite. Você que tem por esse costume de vir e não vir, ou seja, quando vem, é aquele que só reclama. O círculo de oração canta, ele reclama do hino. A moçada canta, reclama. A criança canta, reclama. O pregador vai pregar aí, mas aquele pregador de novo. Quer dizer, ele está, mas não está. Ele vem, mas não vem. Então para esse, Deus está dizendo: muda o teu comportamento, porque isso é sinal que você está acima, está no terceiro andar. E com esses que estão acima, no terceiro andar, Deus não fala. Para Deus falar, você tem que estar aqui embaixo, no mesmo nível do povo de Deus, o povo seleto, a igreja seleta, ouvindo
ouvindo os ensinamentos e colocando em prática, porque Deus fala para todos nós. Aleluia. Acontece, irmãos, que esse rapaz então, ele foi vencido pelo sono. De repente ele caiu do 3º andar. Irmãos, imagina aquele cenáculo cheio de irmãos, no melhor momento do discurso de Paulo, no melhor momento da palavra, aquele rapaz, usado pelo inimigo, ele cai. Imagina essa igreja cheia como estava aqui no congresso de jovens, cheia, abarrotada, e alguém da galeria, Deus o livre e guarde, mas só para a gente ter uma ideia, se alguém cair de lá, um rapaz, irmão, é um transtorno muito grande, não é? Tem que chamar o SAMU, tem que chamar médico, tem que chamar tanta coisa, delegado, tem que fazer perícia, e os parentes, e os pais que estiverem aqui dentro, vai ser um sufoco, vai ser uma gritaria, vai ser um negócio terrível, vai ser um negócio muito grande. E era o momento auge da palavra, era o momento que Paulo estava discursando, e aquele rapaz, que estava e não estava, ele caiu, deve ter caído de cabeça para baixo, deve ter pegado, com o pescoço e morreu. Olha o prejuízo, olha o problema. É por isso, irmãos, que quando a gente vem para a igreja, nós temos que vir, desde quando nós levantamos, nós temos que agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pelo dia, e já começarmos a adorarmos ao Senhor, para quando nós chegarmos aqui, o culto vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque o culto começou lá em casa. Dá para dizer um amém? O culto começa lá, e o culto termina aqui. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O inimigo então usando aquele rapaz para encerrar aquele momento, para que aquela reunião ficasse manchada, para que aquela reunião ficasse estragada. Só que tem um porém, irmão, aquela reunião ficou marcada, mas ficou marcada pela vitória que Deus deu, porque Deus foi com a vida de Paulo. As pessoas que estão no 3º andar, irmão, sempre traz prejuízo para a obra de Deus, interpretam mal as coisas, entendem de uma forma errada, leva uma notícia ruim para lá, leva para outra para cá, pergunta para ele como é que foi o culto, ele vai falar tudo o inverso do que aconteceu. Então sempre traz problemas, sempre e levam problemas que não estão acontecendo, mas eles querem, porque estão no outro patamar, não estão no mesmo nível espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, quando Paulo olhou aquela cena, daquele rapaz caído, o povo deve ter feito um barulho tremendo, muita gente com a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, e agora? Aquele barulho tremendo. Paulo, eu penso que ele deu um grito, porque ele disse assim: acalme-se, estáis quietos, não façam barulho. Paulo desceu da tribuna, para os irmãos melhor entender, porque naquela época não tinha um púlpito assim como nós temos, mas ele desceu, e ele olhou para o povo e disse assim: ficai nos seus devidos lugares, aleluia, estai quietos, porque a alma nele ainda está. Mas ele estava morto, o rapaz estava morto, e aquela multidão, naquele espanto. Mas ali nós vemos a grande diferença, irmãos, o poder de Deus na vida do crente. Eu quero começar a encerrar já por aqui. Quando o crente tem o poder de Deus na vida dele, o inimigo vai colocando empecilhos, o inimigo vai colocando ciladas, o inimigo vai colocando causas na vida dele, diante da vida dele, para que as coisas não aconteçam. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, aleluia, ainda que muita coisa aconteça de ruim, ainda que uma tragédia está para acontecer ou aconteça,
De forma alguma nós temos que nos desesperarmos. Nós temos que primeiro olharmos para o Senhor nosso Deus, clamarmos pela vitória, temos fé, porque Deus está na tua vida. E todas as vezes que o inimigo tentar algo contra ti, maior é Deus na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aquela reunião não poderia ser interrompida. O inimigo não poderia prevalecer, como o inimigo não pode prevalecer na sua vida. Não há problema que Deus não resolva, não há solução que Deus não possa te dar, não há porta que o Senhor não possa abrir, não há enfermidade que o Senhor não possa curar, não há nada impossível para Deus, ainda que muitas vezes nós nos fraquejamos, mas Deus está dizendo para você nessa noite: Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior do que todas as coisas. Aleluia. Paulo desce, apanha aquele jovem, olha para a multidão, diz para o povo: acalmem-se, porque a alma nele está. E naquele momento, aquele jovem voltou a respirar, voltou à sua vida. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aí, irmãos, aí que Paulo foi pregar mais ainda. Aí que ele pregou. Aí que meia-noite nada, aí foi até o alvorecer, foi a alvorada dentro, e o povo lá ouvindo. Sabe por que isso aconteceu, irmão? Por que Paulo pregou mais ainda? Porque quando nós temos uma experiência mais perto com Deus, quando nós temos uma experiência profundamente profunda com o Senhor, você nunca mais volta a ser o que você era. Se você era um crente maduro, você passa a ser um crente muito mais espiritual. Se você era um crente de oração, você passa a ser um crente mais de oração. Se você é um crente que jejuava, mas você passa a jejuar mais. Quando nós temos uma experiência mais profunda, mais de perto com Deus, jamais nós seremos o que nós éramos. Nós passamos a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais, aleluia, mais dedicada na presença de Deus, porque isso faz com que o Senhor, aleluia, seja glorificado na nossa vida. Aleluia. Eu não sei o problema dos irmãos, mas eu sei que hoje é o culto da vitória. Eu não sei qual a sua dificuldade, mas eu tenho certeza que por maior que seja a sua dificuldade, não era maior do que aquela situação que Paulo estava passando. Não era maior do que aquele momento que Paulo passou. Não, eu tenho certeza que não. Por maior que seja o teu problema, você veio aqui hoje, nessa noite, na casa do Senhor, você veio aqui para o lugar certo. Aqui é o lugar certo, aqui é o lugar da vitória, aqui é o lugar da bênção, aleluia. Aqui é o lugar da pregação da palavra, aqui é o lugar do poder de Deus, aqui é o lugar onde o milagre acontece para a glória do nome dEle. Eu creio no milagre. Aliás, a minha vida é um milagre. Eu vivencio o milagre todos os dias. Só o fato de eu acordar, respirar esse ar, só o fato de eu estar aqui, de ter esse privilégio de estar com os irmãos, é um grande milagre. É um milagre da parte de Deus. Só o fato de a minha vida ser salva pela bondade e misericórdia de Cristo Jesus, aleluia, já é um grande milagre. Eu vivencio o milagre, eu vivo o milagre, e nós vivemos o milagre todos os dias. Nós temos milagre da parte de Deus para a nossa vida. Seja qual for a tua luta, o teu problema, Deus lhe dá a vitória nessa noite. Deus lhe dá a vitória nessa noite. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus prepara meios. Às vezes a gente pensa que não há mais como passar, ou como chegar do lado de lá, mas Deus vai e abre o mar. Às vezes a morte chega, ou seja, o fim chega de todas as coisas, mas quando Jesus vem, mesmo que seja alguns dias depois, Ele vai lá e ressuscita, e diz assim: Lázaro, vem para fora. Deus sabe trabalhar, o trabalhar é dele, aleluia. Ainda que o inimigo está te perseguindo, há um grande levante para com a tua vida, mas Deus prepara Raabe,
para te guardar, para te livrar, e você sai e vai, permanece com a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Ainda que você tenha uma doença incurável, uma enfermidade incurável, mas Deus prepara uma menina, aleluia, chefe, para falar com o chefe do rei da Síria, e diz para ele: ainda tem solução para o Senhor, ainda tem solução. Ou seja, Deus prepara meios para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Eu venho aqui para te dizer nessa noite que, ainda que você pensa que tudo acabou, mas o ponto final, quem dá é o Senhor nosso Deus. Eu vim aqui para te dizer, para você não se desanimar. Por que está desanimado? Para que tanto desânimo? O desânimo é só para quem está no terceiro andar, é para quem está dormindo. Mas nessa noite eu queria que você acordasse, descesse do terceiro andar e começasse a contemplar quem é o Deus que está aqui nessa noite. Quem está no sono profundo, ele não consegue enxergar, irmãos, as maravilhas que Deus tem, não consegue, ele próprio limita o poderio do Senhor nosso Deus, ele limita. Mas quem está, aleluia, naquela mesma temperatura, ele consegue enxergar que nada é impossível para Deus, que o nosso Deus continua sendo o Deus das causas impossíveis. Eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Eu me lembro, irmãos, que quando pequeno, meu irmão mais novo, ele sofreu um acidente e caiu, afundou o crânio. E daquele dia em diante, o médico receitou um remédio chamado Gardenal, porque ele passou a ter desmaios constantes. Todo dia, 2, 3 vezes por dia, ele desmaiava, e era um pânico lá em casa. E ficou internado. E quando nós fomos buscá-lo, o médico então prescrevendo e dizendo para minha mãe que o resto da vida ele teria que tomar aquele remédio, porque o tombo afetou uma região do crânio, do cérebro, e não tinha mais o que fazer. E naquele momento, minha mãe começou a chorar, pegou ele no colo e trouxemos para casa. E quando chegamos em casa, em vez de passarmos na farmácia, nós não passamos, porque não tínhamos o dinheiro para comprar o remédio. Fomos direto para casa. E quando chegamos em casa, deitamos ele na cama, ajoelhamos ao pé da cama, e ali levantamos um clamor ao Senhor. Deus, Tu tens o poder para fazer um milagre na vida do meu irmão. Tu és o médico por excelência. Tu és o Deus de todas as causas. Tu nunca nos abandonaste. E quando terminamos aquela oração que dizemos amém em nome de Jesus, levantamos, minha mãe pegou a receita e, com toda a fé, autoridade de Deus, ela partiu 10 pedaços, pegou a receita, os pedaços que sobrou, e me deu na minha mão, e eu fui lá e pá, na lata do lixo. E para a honra e glória do nome do Senhor, nunca mais meu irmão teve um desmaio. Os anos se passaram até hoje, está mais alto do que eu, desse tamanho. Nunca mais necessitou de remédio algum, porque Deus operou um grande e verdadeiro milagre. Aleluia. Passei uma fase da minha vida que não tinha nem a farinha para comer, nada. Mas um dia os irmãos se reuniram e trouxeram lá 1 quilo de arroz, meio de feijão, um pouquinho de açúcar, e colocamos lá, agradecemos a Deus. E na saída o pastor disse assim: olha, todas as vezes que for para cozinhar, agradece a Deus primeiro,
e depois tira para fazer. E assim minha mãe fazia. Todas as vezes que ia fazer o arroz, antes de tirar o arroz da lata, ela agradecia a Deus. Tirava o arroz abaixava. Mas quando chegava no momento da janta, que abria a lata, o arroz tinha só aumentado novamente, estava no nível. Aquele alimento que era para 10 dias, irmãos, só para crente que tem fé. Aquele alimento que era para 10 dias, ele durou 3 meses, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu tenho vivido a presença do Senhor, e até hoje Deus tem guardado a minha vida em todos os sentidos. Até hoje eu sinto a mão de Deus assim me guardando. Olha, me guardando, me protegendo. Em vez em quando a gente titubeia, dá uma saidinha assim para um lado ou para outro. Mas eu tenho que entender que a melhor coisa é estar debaixo da nuvem da glória, porque debaixo da nuvem da glória existe a proteção do Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu tenho os exames em casa guardado. Antes do meu nascimento, minha mãe tem lá os relatos dos médicos lá, né? E minha mãe sempre conta, olha, que os médicos chamou ela e disse, Dona Elza. E hoje eu estou com muita saudade dela, por isso que eu estou falando dela, viu? Minha mãe partiu faz 2 meses, eu estou com muita saudade dela. Mas eu me lembro que, aleluia, a gente emociona, né? Falar da mãe. E ela falava para mim, meu filho, Joelzinho, nunca esqueça disso aqui, ó, tá aqui. Porque os médicos disseram para mim que você não ia nascer. Tá aqui tudo comprovando, ó, você tinha síndrome de Down. Os médicos nos preparou, porque se você vivesse, você ia ser deformado, uma criança deformada. Aleluia. Mas quando foi no 7º mês de gestação, Deus usou uma irmã, a dirigente do ciclo de oração, e foi até minha mãe e disse assim para ela, minha serva, o que está sendo gerado aí é para a minha obra, é para a minha glória. Não te preocupes, porque eu já fiz o milagre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, como é gostoso, irmão, vivenciarmos e vivermos debaixo da proteção de Deus. E eu convido a você nessa noite, que deseja e está pedindo um milagre de Deus para a sua vida, eu convido a você que vem até aqui na frente. Eu tenho certeza que Deus vai operar um grande milagre aqui, irmãos. Eu te aguardo aqui, eu estou te esperando. Amande cachorome calabarrastebe alacaias. Broma facho aí meu cone calabasuias. Eu vim vim para prostrar-me, vim para aleluia, aleluia. Venha crendo, porque Deus está aqui. Aleluia. Assim como o Senhor ressuscitou aquele moço, nessa noite Deus está te dando vitória para a tua vida. Pai, apresentamos a ti, Senhor, esses irmãos que estão aqui à frente do altar. Eu não a conheço, a tua filha, mas tu conheces, Senhor, e sabe o desejo do coração dela. Sabe, Senhor, a necessidade, meu Deus, e nesse momento, Pai, que tu entra com providência, Senhor, restaurando, dando livramento, dando a bênção. Senhor, eu ministro a bênção, a vitória sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, abra a porta, Pai, para que o milagre aconteça agora, Pai. Os teus filhos que estão aqui, Senhor, nesse ato de fé, meu Deus, que tomaram, meu Deus, essa coragem de estar aqui diante do altar, ouvir a tua palavra, meu Deus. Agora, Senhor, nós repreendemos o devorador, repreendemos, Senhor, todo o mal que estava, meu Deus, agora e para a glória do teu nome, que a vitória, Senhor, seja derramada na vida dos teus filhos, Pai. Senhor, abre as portas, Pai, cura as enfermidades, Senhor, traz a solução familiar, meu Deus, entra na área emocional, cura a alma, cura, Senhor, meu Deus, nós clamamos a ti por milagre, e que a tua vitória, Senhor, alcance os teus filhos nessa noite. Eu clamo a ti,
nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero concordar com a bênção, o milagre, Senhor. E eu contemplo nesse momento, Senhor, um grande derramamento da Tua graça, Pai, na vida dos Teus filhos, na vida da Tua igreja. Eu contemplo agora as portas, Senhor, que parenciam que estavam tão fechadas e tão trancadas, agora sendo abertas pelo Teu poder, pelo Teu poder, pelo Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. És totalmente amável, totalmente Em nome de Jesus, receba vida. Em nome de Jesus, receba cura pela enfermidade. Em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, ó Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode voltar. Abençoado por Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus abriu a porta nessa noite. Glória a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor. Amém, graças a Deus. Quantos que louvam a Deus, meus irmãos, pelo que nós ouvimos, pelo que recebemos da parte do Senhor nosso Deus nesta noite, na sua presença. Queremos louvar a Deus por esta reunião abençoada, na sua presença, pela vida da igreja, as cooperações que tivemos, e especialmente lá o Olga Verone, né, os irmãos, companheiros e os demais irmãos que vieram representando as congregações. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por vossa vida. Pastor Joel Batista, muito obrigado pela cooperação conosco nessa noite. Muito bem, meus irmãos, os trabalhos prosseguem normalmente. Lembrando da nossa escola bíblica dominical, às 9 horas no domingo, nosso culto à noite, na presença do Senhor, às 18 horas, e os trabalhos do Senhor prosseguem normalmente. Estejamos na presença do Senhor. Vamos embora na bênção do Senhor, meus amados, por gentileza. Pastor Joel. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.